Nossa, mas eu fiz a vacina, só que ainda assim eu fiquei resfriada. A intenção é evitar as complicações de uma gripe muito forte. Então, as pneumonias, né? As infecções mais graves no ouvido, as otites, tá? Então, a gente realmente, mesmo vacinado, a gente pode adquirir, né? Pegar, ser contaminado aí pelo vírus. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Antônio Schumacher, treinador. Estamos aqui para mais um episódio do nosso InformaCast, o seu podcast só com informações de qualidade e diversidade. Estamos aqui hoje com uma convidada super especial, que é a doutora Luciana de Sena. Obrigado, Luciana, por estar presente aqui. Obrigada a você pelo convite, é uma honra participar. Joia! E hoje, mais uma vez, eu quero agradecer aos patrocinadores do canal, que sem esses patrocinadores a gente não estaria aqui, que é o Atacadão dos Suplementos, Instituto Fittipaldi, Clínica Religare, Vai Bem Saudável, Bateras Beach Cuiabá, Ciclo Shimano, R Máximo Serviços Automotivos, GTX Esportes. E aos nossos apoiadores, a Z4 Store Loja Online, Farmapele Cuiabá, Café Três Corações e PHD Bike Shop. Muito obrigado e vamos dar início aqui com a Lu. Lu, eu posso te chamar de Lu porque você já é médica da minha filha e a gente já se conhece há muito tempo, já até tivemos aí um vínculo de treinador e aluno, né? Sim. E aí eu queria saber de onde veio a Luciana, conta pra gente. Nasceu em Cuiabá, nasceu onde? Eu nasci em Mato Grosso, nasci em Rondonópolis. Morei lá por um período breve, assim, e depois... Rondonópolitana. Isso. Eu sei Morei falar. também aqui no interior, depois que eu me formei, na cidade de Sorriso. Trabalhei durante 3 anos lá. Você trabalhou lá no Nortão também. Isso, E antes disso, morei 1 ano em São Paulo também. E depois fui para Brasília, que é onde eu morei uma parte aí da minha vida. Você se especializou em São Paulo ou em Brasília? Não, em São Paulo eu estudei antes, né, da faculdade, antes de iniciar a graduação, mas 1 ano somente. E aí depois eu fui para Brasília para fazer especialização mesmo. Então você fez lá a pediatria em Brasília. Fiz a pediatria em Brasília. Fiz minhas dois períodos de residência, né? A pediatria geral e fiz a gastropediatria. Gastropediatria, Isso, é verdade. no E hospital. o que te motivou assim, a escolher a medicina, especificamente a pediatria? A escolha pela medicina, eu sempre penso que a medicina me escolheu, porque não tenho médicos assim na minha família, mas já na infância parecia que era o que eu sonhava e não conseguia muito pensar em outra profissão, né? E já brincava ali com as crianças da minha vila ali, com o consultório, eu tinha mini consultório, eu atendia a criançada ali, então meus amigos de infância se lembram muito bem disso. E parece que era um caminho assim que eu não conseguia imaginar em outra situação, né? Eu teria dificuldade hoje em dia também de me pensar fazendo outra Foi atividade. inevitável, né? Foi inevitável. Aconteceu assim, de forma natural. Isso. E você teve as condições de fazer, né? Graças a Deus, e se tornar essa profissional tão querida aí. Obrigada. Inclusive pela minha filha. Obrigada. E quais assim, foram os maiores desafios assim, que você enfrentou na sua formação? Não teve algum período que teve algum... Eu acho que antes já, né, de ser aprovada no vestibular, eu estudei aqui na Universidade Federal. Eu estudei a vida toda numa escola do interior, uma escola pública, né, escolas públicas. Então, havia um déficit, né, que eu tive que realmente batalhar, assim, para conseguir, na ocasião, né, essa aprovação. Então, eu precisava realmente me dedicar o máximo que eu podia, estudando, né, sozinha. E a dificuldade da família também, não era uma família assim que tinha grandes posses, então a gente realmente lutou por isso, né? A ajuda da minha mãe, do meu pai, sempre ali me apoiando. E aí eu consegui ser aprovada numa universidade, né, pública. Mas o caminho até ali não foi tão fácil. Durante a graduação também continuou assim, né? Sempre ali ralando para se manter firme, sim, né? Com as dificuldades da vida. O que realmente me movia era a vontade de aprender, assim. Eu sempre gostei muito de aprender novas coisas. Então,
para mim era um prazer realmente estudar. Eu gostava bastante. E depois de formada já na carreira, assim, você teve algum período que você teve, assim, uma grande dificuldade, alguma situação onde... As dificuldades inerentes à profissão mesmo, né? O nosso ritmo, nossa rotina, ela não é tão simples, né? Como muita gente pensa. E então a gente tem uma rotina um pouco extenuante em relação à carga de trabalho, geralmente é alta. Mas para mim é tão prazeroso que, na verdade, trabalhando 40, 60, 80 horas por semana, eu consigo ficar bem. Então, a vida toda foi de desafios, né? De trabalhar à noite, depois que eu tive filhos também, de continuar conciliando esses cuidados e com a vida acadêmica, Continuar atenção aos estudando, né? alunos, Sempre se continuar estudando, atualizando. né? Então, sempre foram desafios, mas que não são muito diferentes aí da população, não, Sim. né? A gente Sim, realmente, quando faz o que gosta, tudo fica mais fácil. é verdade. Faça o que você gosta e a sua vida, você não vai trabalhar nem um dia na sua vida, é assim que fala, né? Eu Mais ou menos. concordo. Uhum. Mas tem hora que cansa também, né, Lu? A gente Tem. precisa dar uma resetada, dar uma viajada, tirar umas Sim. férias, né? Sim. Lu, e teve algum momento, assim, que te marcou nessa trajetória, assim, que reforçou a sua paixão pela medicina? Teve algum caso, assim, que você falou, putz, acertei, tô no lugar onde eu devia estar, sabe? Uma afirmação com algum acontecimento que foi, assim, muito marcante. Olha, foram tantos, assim. Nós somos privilegiados, o médico é privilegiado, porque ele consegue estar ao lado ali de pessoas em situações de vulnerabilidade, né? Nós, como pacientes, nós nos tornamos completamente vulneráveis, né? E nós não temos solução para tudo, né? E são tantas situações complexas que a gente vivencia na profissão que, na verdade, essas pessoas com quem a gente convive, que a gente pode tentar oferecer o que houver de melhor em nós, né? Nossa atenção, o nosso conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo da vida, na verdade, esse ato de servir a essas pessoas nos ensina muito mais. Então, eu sempre aprendi muito mais, eu acho, do que eu podia oferecer. Então, são pessoas que têm uma resiliência, uma fé, né? Eu já vivenciei várias experiências dessas. Cuidados de filhos com pais, os pais com filhos, realmente nos tocam, assim. São situações muito emocionantes e a todo momento elas acontecem e isso sempre é um reforço para mim, de que realmente eu estou no lugar em que eu sempre quis estar, né? Entendi. Mas essa, assim, tem um caso assim, especial. Olha, é difícil até para eu falar e não me emocionar, na verdade, assim, são muitas situações. Mas eu me lembro de uma marcante, enquanto eu estava já na residência, né? Uma situação onde eu estava em Brasília, um pronto atendimento de complexidade, alta complexidade, um período de muita lotação. Então, naquele momento, a gente recebeu uma criança, uma menina de uns 5, 6 anos, em uma crise de asma gravíssima e que precisaria de um leito de UTI. Então, ela chegou com uma falta de ar, um desconforto respiratório muito grave e nós fomos tomando todas as medidas, né, possíveis, até que chegou um ponto onde realmente ela precisaria de uma intubação e não havia vaga disponível nesse momento, né, nem no nosso serviço e nem fora ali. Então, a gente precisava realmente proceder à intubação dela. E quando eu a vi daquele jeito, né, me causou uma comoção, assim. Ela estava com tanta falta de ar que ela começou a ter confusão mental. Então, ela tentava me morder. Foi bem difícil, né? E uma crise de asma, que é algo que Quantos é aninhos? reversível. Uns 6 aninhos ela tinha, né? A Vitória. E aí, naquele momento, eu sabia que eu tinha que fazer tudo por ela. Era uma situação reversível, né? Então, nós realizamos a intubação. E como não havia o aparelho disponível, eu passei, era umas 3 horas da manhã, que ela se agravou muito. Então, a gente começou a fazer a ventilação manual. E aí não havia o respirador. Então, eu fiquei ali por horas, revezando Foi na época do Covid, alguma coisa? Não, foi na época, isso foi em 2006, né? Eu morava em Brasília, isso foi no hospital em Brasília. Então, naquele momento, eu sabia que eu não podia ter cansaço ali. Minhas mãos estavam cansadas, eu ia revezando com outro colega, a gente ia fazendo a ventilação manual, né? E nós ficamos assim, de 3 da manhã até as 8 da manhã. 5 horas? Direto? Até que a gente conseguiu a transferência dela.
Aí já conseguiu E a eu estrutura. continuei trabalhando no dia seguinte. Então, eu passei a noite ali em claro, cuidando dela e continuei trabalhando. Mas sabe que é um cansaço que... Só na hora que para tudo é que ele Sim, vem, né? você não A sente. adrenalina é Mas muito eu grande. sabia que ali, aquela vida dependia do meu esforço, né? Então, eu fiz tudo que eu pude. E aí, depois, essa criança foi transferida. E aí, como ela foi para um outro hospital, onde conseguiram a vaga, eu não tive mais notícia dela. Só que ela me achou em rede social. E aí, anos depois, ela, moça, me agradeceu, né? Ela Nossa. falou assim, olha, se você não tivesse desistido de mim ali naquele momento, eu não estaria aqui, né? Contando essa história. Então, são histórias assim, sabe? Que emocionam. Que legal. Que legal. Isso deve ser uma dádiva, sei lá. Sim. Não tem palavra, eu acho, Sim. para descrever, né? Você E trazer de volta sim. essa fôlego de vida para um ser humano, para animais que a gente vê sendo assim Sim. ressuscitado ou tratado e ele voltar a viver já emociona, imagina. E era uma criança, então assim, né? A gente sabia que era algo reversível. Eu tinha o que eu pudesse oferecer ali para ela, eu faria, né? Então, mas são muitas histórias, assim, semelhantes, né, que a gente passa. E eu conto isso, mas não como mérito meu, porque eu sei que, na verdade, não foi porque Sim, eu... foi Não é um por caso que te marcou vaidade, bastante, né? Não realmente foi uma foi pela alegria que eu senti, né, de vê-la contando essa história, de vê-la tão bem depois depois, ela né, te tantos procurar, anos. né? E ela, né, teve todo o empenho de me procurar em rede social, ela falou que passou por anos, né, tentando me encontrar, assim. Então, realmente foi muito emocionante para mim. E eu tenho um mimo que a mãe dela deixou para mim depois, né? Um anjinho que eu tenho guardado com muito carinho até hoje. Então, assim, são situações que a gente vive que a gente sabe que aquela força que a gente tem ali, e como muitos dos meus colegas têm, né? De passarem horas operando um paciente, né? São muitas situações, assim, realmente de desesperação. Eu acredito que realmente isso não é algo racional, não é algo que a gente consiga fazer, né? Que nós consigamos fazer por nós mesmos. Sim, Uma força vem tem lá de uma cima, né? força de Deus ali que realmente nos mantém. Com certeza. Então, acreditar que talvez eu seja um instrumento para isso nesses momentos, né? Para mim, supera qualquer tipo de cansaço, né? Com É certeza. realmente uma dádiva para mim. Então, Muito bem, parabéns, que Deus te dê força e continue sendo esse instrumento aí por muitos e muitos anos, né? Lu, esse instrumento, o médico, a- alguns se tornam frios, talvez, pela sim, rotina, né? é, De ver tanta coisa acontecer e tal. Esse sentimento de se comover, às vezes se vai, né? Você deve ter aham, colegas que são assim, você pelo jeito não é, né? aham, Você se emociona, se envolve, né? De sim, certa forma tenta filtrar o máximo possível para não levar isso para você, mas tem pessoas que se tornam muito assim, né? é, Pedaço de gelo, assim. Você acha, o que sim. que leva, assim, a um profissional a ser assim, a se tornar assim? Aham. Bom, eu vou começar falando um pouquinho mais das pessoas com quem eu convivo. Então, eu não testemunho muito isso, né? Entre os meus colegas, na área que eu escolhi, realmente a gente escolhe a pediatria por muito amor, né? A gente sabe que é uma área que não é assim É tão complexa, simples, né? né? É uma área complexa onde a gente lida, não, o nosso paciente ele envolve todo a complexidade da família. E então a gente realmente precisa estar ali porque gosta, né? Então, entre os meus colegas, no meu convívio, para te falar a verdade, eu não vejo isso. Eu vejo envolvimento verdadeiro, assim, é genuíno, sabe? O carinho, o cuidado, a atenção que a gente vê no meu meio, né? No hospital onde eu trabalho. Agora, a gente sabe que existem algumas diferenças em relação a como lidar, né? Até entre especialidades. Então, é difícil eu te falar isso, mas a minha visão, até como preceptora, como formadora também, né? De, de acadêmicos. O que eu vejo é que esse envolvimento, que ainda assim é maioria, tá? O que eu vejo ali na faculdade, ainda assim é maioria. As pessoas que não têm esse comportamento é porque escolheram a profissão por outros motivos que não fossem dom, não fossem realmente o desejo de servir. São pessoas que às vezes têm outras preocupações, né, em relação à remuneração, acham que pode ser uma profissão rentável e que na verdade hoje a gente sabe que não, né? A gente tem outras opções onde você
não exatamente vai ter tanto desprendimento, né, em relação a servir o próximo, vai ter uma área mais técnica. Então, são pessoas que escolheram medicina por um perfil diferente, eu acredito. E aí elas acabam se tornando frias, porque é um negócio, e é muita tristeza. Fica Isso um me causa uma negócio meio tristeza. que não é industrial, fica meio não é desumano também a palavra que eu tô tentando, mas fica meio que uma fábrica de produtos, de Sim, resultados, né? exatamente. E a gente tem discutido muito isso hoje na medicina, né? Me parece que algumas pessoas realmente querem essa formação, uma certa forma de ostentação, e se preocupam mais com a festa que eles vão fazer do que exatamente com De servir. as dificuldades que eles vão enfrentar, porque não é uma rotina simples, né? Não, realmente é uma profissão que requer muito, né? Fisicamente, requer Mentalmente, tempo, né? mentalmente, né? Porque a gente não pode parar de crescer e não pode parar de estudar. Então, as pessoas que não têm esse perfil, que não escolheram a medicina com esse objetivo, elas tendem a não ser bons profissionais, É né? verdade. Assim como em todas as áreas, né? É. Felizmente tem muito disso. E no período da pandemia, Lu, como que foi a sua rotina com essa questão, né, da área pediatria? Você saiu muito da sua área para fazer atendimentos que não é, né, sua especialidade, mas que também você conseguiu com certeza fazer. Como que foi essa rotina, esse período de pandemia, na hora que estava explodindo mesmo, assim? Aquele início ali foi desgastante para todo mundo, né? Foi um período realmente muito temeroso, assim, para todo mundo, né? Para os profissionais de saúde, para a população inteira, né? Foi algo que a gente nunca tinha vivido. Então, sim, nós enfrentamos muitas dificuldades para adaptação de como atender melhor esse paciente que tinha ali a infecção confirmada. Então, foram muitas notícias ali que nos deixavam preocupados, né, em relação a como deveria ser até a técnica de intubação, onde começaram a nos treinar com técnicas que a gente não conhecia ainda, como precisar de uma caixa de acrílico para proceder uma intubação de uma criancinha que pesava poucos quilos, 2 quilos. Então, para a gente visualizar ali, né, o tubo por onde a gente passa, né, o instrumento, seria muito difícil. Então, isso nos causava receios, preocupações. Mas foi realmente um período que eu acredito que para a medicina foi muito conturbado, né? A gente tinha que se adaptar, então foi o que aconteceu. Mas dentro da pediatria, o que a gente via é que realmente as crianças ficavam bem. Então elas não evoluíam. Então foi muito mais medo, eu acho, que a gente passou do que, na verdade, uma situação muito real de pior, assim, em relação a doenças respiratórias. Muito além do que a gente já está habituado, né? Infelizmente, a gente tem períodos de sazonalidade com doenças respiratórias que são muito mais graves do que eram naquela época a infecção pela Covid. Né? Então, o período de sazonalidade, por exemplo, agora, né, que a gente está vivendo, de doenças que são chamadas bronquiolites, causadas por outros vírus, né? Vírus social respiratório, próprio vírus da influenza. Na verdade, eles nos causam muito mais preocupação em relação a essa assistência do que foi naquele período da Covid. Mas eu estou falando de uma particularidade da pediatria, onde realmente a gente, graças a Deus, né? Isso foi um respiro, assim, para que a gente não via essas crianças tão graves. E chegou a ver alguma, assim, criança aí a porque óbito? eu fiquei, né? Por Eu conta do fiquei Covid? na UTI, que era referência em Covid aqui em Mato Grosso, né? Na época foi determinado que era o hospital, o antigo pronto-socorro, né? Então ali foi montada a UTI com excelentes profissionais, né? Pessoas muito capacitadas ali para receber todos os pacientes que viessem do interior, né? De toda a região. Então, alguns casos sim, né? Não evoluíram bem. A gente testemunhou. E que nos De crianças? causavam. Mas os casos, assim, né? As situações que complicaram com maior gravidade eram de crianças que tinham alguma patologia associada. Sempre Não relacionado com alguma exatamente por comorbidade. Covid, exatamente, né? A Covid só Existiram agravava alguns aquilo. que a gente não conseguiu determinar, crianças que eram saudáveis, mas foram muito poucos. Né? Depois a gente fez um levantamento, né, dessas situações que aconteceram e não foram frequentes.
quando evoluíam mal, realmente tinham alguma doença associada. Sim. Ou uma outra infecção, né, associada. Entendi. Então, nos assim como os adultos também, né? Que tinham já Exato. com alguma comorbidade ou alguma doença. A gente via que a Agravava tudo, evolução né? era diferente, realmente, né? Alguns até que não tinham patologia evoluíram com gravidade, né? Adultos. Mas isso não foi realmente frequente na pediatria. Que Graças bom, a Deus, graças né? a Deus, né? E quais que são as dúvidas mais comuns, Lu, assim, o que os pais trazem, assim, para o consultório hoje? Mudando de assunto, saindo dessa Covid. Sim. Olha, eu gosto muito de trabalhar também com a prevenção de doenças, né? Com a prevenção. Eu gosto que Você as aplica pessoas bastante a recebam medicina preventiva, né? orientação antes, né, que algumas patologias aconteçam, já para evitar erros na condução. Então, eu gosto muito de acompanhar recém-nascidos, né, no consultório. E aí, desde o início ali, a gente já vai observando o crescimento daquela criança, o desenvolvimento. Então, a maioria das dúvidas, né, no caso, como eu exerço esse papel de fazer as consultas de rotina, que são chamadas de puericultura, são dúvidas do dia a dia, né? Como lidar com a cólica do bebê, os cuidados com a pele, né? As primeiras doenças ali que acontecem normalmente depois do 6º mês de vida, as primeiras infecções virais, como conduzir. Então, eu gosto muito de iniciar o acompanhamento já, se de preferência até da gestante, que aí eu já vou orientar sobre a amamentação, né? Porque a gente sabe que a prevenção de muitas doenças, ela acontece lá desde a formação do bebê, né? Então, se a mãe está gestante, ela já procura orientação médica, ela já pode até conversar com o pediatra, inclusive, para entender um pouco da rotina, né? Quais são os cuidados ali nos primeiros dias de vida. Então, eu acredito que, né, como a tua pergunta, quais as principais dúvidas, acho que são muito relacionadas ao dia a dia Principalmente, mesmo. assim, a pais recentes, assim, primeira Exato. vez, né? De primeira viagem, são cheios de dúvidas. Ao mesmo tempo, na internet hoje tem muito conteúdo, muita respostas a algumas perguntas, mas em algum momento pode atrapalhar esse laço entre médico e paciente, pai e mãe, né? Para poder sancionar, assim, sanar essas dúvidas e trazer mais calma para esses pais, porque ficam vendo conteúdos na rede social. É assim, assim, assado. Aí chega no consultório, o médico fala, Sim. né? Tem tido muito isso também. Né? Tem. A gente realmente precisa adequar cada situação àquela realidade, né? Eu sempre converso com os pais sobre isso. Nem tudo que é fornecido, a gente nunca foi tão bombardeado com tanta informação hoje, né? Então, não nos faltam informações, mas falta que elas sejam adequadas para a nossa realidade, né? Tanto em relação a uma ou outra patologia, né? Principalmente as alergias, onde a gente tem grupos, né, de pessoas que falam de alergias, mas há uma gama de apresentação de alergia, que talvez a do filho daquela pessoa não seja igual à da amiga. Então, quanto a isso, a gente realmente precisa orientar, né? Olha, sim, você pode, deve ter acesso a todo tipo de informação, mas a gente precisa filtrar o que realmente se aplica à sua situação. Porque senão, realmente, as pessoas, ao invés de se acalmarem com a informação, elas ficam mais angustiadas. Pira, né? Porque vê uma coisa de um lado, aí às vezes é algum médico ou algum influencer famoso de rede social, e isso aí confunde, né, a cabeça das pessoas. Eu sempre falo, assim, as pessoas me perguntam, mas e a inteligência artificial, será que ela vai substituir esse cuidado do médico com o paciente? A gente tem hospitais hoje que são todos geridos assim pela inteligência artificial, né? Eu acho que é um instrumento muito válido, a gente vai se beneficiar e a gente já tem feito isso, né? Muito. O momento que a gente está vivendo hoje de tecnologia aplicada à medicina nunca foi visto, né? Então, nós estamos vivendo um período assim, extraordinário em relação à aplicação disso. Mas jamais isso vai substituir essa relação médico-paciente. Porque o que a gente vê muito no dia a dia é que um consolo, uma palavra, né, uma orientação, às vezes vale muito mais do que qualquer método científico, qualquer medicação. Claro. Então, naquele momento ali, eu atendo muito isso. Famílias que chegam precisam só da minha validação para aquela informação, daquela confirmação de coisas até que eles já sabem, né? E que a inteligência artificial não vai conseguir aplicar isso naquela vida. Então, eu acho que nunca, né, essa relação, quando ela é boa,
quando ela é saudável, ela vai ser substituída. Sim. Que E só realmente beneficia todos, né? o nosso papel é isso, é filtrar essas informações que a gente está recebendo de forma adequada. Massa. E muitos pais se preocupam assim, com a introdução alimentar. Lu, qual que é o erro mais comum que é cometido nesse processo, assim? Falando de... Porque o pai e a mãe, às vezes, têm um filho e tem uma ideia de criação, de levar ali toda uma condução e tal. Aí, quando tem um segundo filho, aí é tudo já jogado, né? O pai e a mãe falam, não, esse negócio aqui não serviu no primeiro, não. No segundo, muda tudo, né? Muda tudo. E o terceiro, então, o terceiro, nem se fala. então, coitado, é o mais... É o criado na parte mais raiz, né? Vamos dizer assim. E qual que é, assim, essa preocupação dos pais nessa introdução alimentar? E aí tem os erros, né? Exato. Olha, não existe uma fórmula, né? Nós estamos aprendendo a ser pais. Eu falo, né? Para essas famílias que chegam lá angustiadas. Né? E não existe, né? Não existe uma receita de bolo. Então, cada família vai ter a sua cultura, as suas vivências anteriores. Então, o médico ele precisa respeitar essas culturas. A cultura de uma pessoa não que é do sul impor, né? não é a mesma. Isso, né? A rotina alimentar de uma pessoa que vive no sul não é a mesma de uma pessoa que vive no norte. Sim. Então a gente precisa muito respeitar essas culturas, respeitar a realidade social, financeira daquela família, né? Ela traz com ela todo um passado e isso precisa ser moldado, trabalhado ali aquele bebê. Adaptado, então, né? a gente tem guidelines, a gente tem, né, orientações que são de uma alimentação perfeita, mas que a gente sabe que na prática a gente não vai conseguir aplicar. Eu tive uma certa dificuldade na introdução alimentar da minha filha, né? Ela não gostava de se alimentar. Então, eu sempre falo para os pais, olha, de criança difícil para comer, eu entendo. Ela foi muito difícil. Ela realmente... ela foi sustentada com leite materno só até 1 ano, basicamente, porque ela não gostava de comer. Mas era uma criança saudável. Então, algumas situações são fáceis. Ela comia juntamente com o leite e supria. Ela perdeu um pouquinho de peso ali, mas ela foi crescendo. Então, era a realidade dela, né? Ela realmente precisava de pouca caloria até hoje. Ela se alimenta pouco, ela come muito pouco. E já o outro filho, não mudei nada na minha condução, totalmente diferente. Ele comia bem, ele gostava, ele se interessava pelo alimento. Então, esse acompanhamento é muito importante, porque aquela criança, realmente, ela não vai sair de uma máquina, né? A partir do 6º mês, ela vai comer super bem, ela vai comer todos os legumes, vegetais, ela vai aceitar tudo que a gente fizer. Não é assim, né? Então, 9 meses vai engatinhar, 6 meses vai ficar durinho, esses 1 ano marcos, vai andar. a gente precisa realmente entender. Por isso que é muito importante a gente conhecer todo o histórico daquela família, a realidade, os antecedentes dos pais, como é que eles se alimentam, né? Porque isso vai influenciar nessa introdução alimentar. Mas a gente, lógico, tem um padrão de alimentação que é preconizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, onde a alimentação ela não deve ser antecipada, ela sim deve começar a partir do 6º mês e com alimentos naturais. Então, é algo que eu enfatizo muito nas consultas, né? O teu filho, mamãe, papai, ele não vai precisar realmente de alimentos industrializados, né? Quanto mais a gente puder postergar essa oferta, será o ideal. Alimentos processados, ultraprocessados, então nem se fala. Então, são alimentos simples que a gente tem no nosso cardápio familiar, né? De um pouco mais fácil acesso, né? Só que a gente sabe que hoje em dia, infelizmente, a nossa cultura moderna aí, esses industrializados, às vezes, eles têm um custo até menor, mais baixo do que hortaliças, por exemplo, né? Então, não é tão simples. E é por isso que é algo que eu realmente gosto muito de trabalhar. Lá pelo 5º mês, né? 5 meses e meio, eu já agendo um atendimento para me antecipar a esse período. Tirar todas as dúvidas, né? Então, não gosto que as pessoas saiam do consultório com nenhum tipo de dúvida em relação à alimentação. Dou dica de algumas coisas que podem ser introduzidas, os cardápios, né? Os tipos de alimentos. Mas são alimentos naturais que a gente tem à disposição aí. Então, a gente fala que são alimentos de descascar e não alimentos em embalagens. De desembalar. Então, leites fermentados, esses queijinhos aí processados, essas coisas, elas são completamente contraindicadas, né? Biscoitos. Até porque o intestino, o estômago, tá tudo em formação, Exato. né? Até que ano, assim, tá realmente estabilizado o desenvolvimento da flora intestinal. Você tocou num assunto bem importante, porque como eu disse ali atrás, né?
a formação desse intestino, a saúde desse intestino, ela já começa a ser formada desde o ventre materno. Então, vai depender já do que a mãe consome na gestação, né? Então, os primeiros 1000 dias da criança, que envolvem aí desde o período, né, da concepção, período no ventre da mãe, né, até ali os seus 2 a 3 aninhos, realmente é um período muito importante na vida da criança. Por isso que ela tem que ser acompanhada, assim, de forma tão próxima pelo profissional da saúde, pelo pediatra, né, de preferência. Porque essa formação dessa flora intestinal vai repercutir em muita coisa na nossa vida adulta. Então, se eu consigo adquirir bons hábitos ali, né, já nessa introdução alimentar, e que essa criança seja alimentada com leite materno. Então, isso para a gente é algo que a gente trabalha, incentiva muito, né? A importância dessa consulta lá no pré-natal, para a gente já preparar essa mãe para a amamentação, verificar a condição da mama, se ela pode enfrentar ou não alguma dificuldade, né? A posição dos mamilos ali, se a gente precisa realmente intervir de alguma forma, orientar, para que essa criança seja amamentada de leite materno de forma exclusiva, sem chá, sem água, sem mais nenhum outro líquido. Então, para que seja exclusiva, é realmente somente o leite materno até o 6º mês. A partir do 6º mês, se essa dieta realmente for natural, a gente vai ter uma formação de uma microbiota que a gente considera saudável. Então, esse equilíbrio ali na balança entre bactérias, eu sempre brinco, bactérias do mal e bactérias do bem, né? Ele é realmente formado nesses primeiros 2 anos de vida. Então, mesmo que a criança, ela às vezes não consuma tão bem alimentos tão saudáveis assim, mas se a mãe não desiste, a família não desiste de oferecer, de montar um pratinho saudável, eu falo que fica na memória daquela criança. Ela vai crescer, pode ser que ela passe por um período de importante seletividade, ali por volta dos 3 a 4 anos, comece a recusar, né? Mas ela vai se recordar disso depois. Então, a gente brinca, é algo que é para ser trabalhado, não é fácil, a gente está ali para isso, para tentar ajudar, estimular, incentivar, conversar com a criança, mas que não pode haver desistência da família. A gente tem que estar ali realmente persistindo, porque tudo isso vai afetar lá na frente, né? A redução da chance desse indivíduo ter, quando adulto ou quando idoso, né? Cânceres no intestino, outros tipos de cânceres também, obesidade, diabetes, tudo isso depende muito desse trabalho. Entendi. Muito legal. Fica importante aí esse lembrete aí, né? Que tudo que for dado para essa criança agora nesses primeiros dias de vida, né? Os primeiros 1000 dias. É onde vai fazer toda a diferença lá na frente, né? Exato. E, Lu, como que faz para lidar com crianças que comem muito pouco? Você é experiente nisso. Ou que rejeitam certos alimentos. Como fazer? Olha, como eu disse, né? Realmente é algo muito complexo. A gente vai ter que analisar se há alguma situação de patologia, de doença nessa criança e ela está com recusa porque, por exemplo, ela está com uma infecção que não é tão aparente, uma infecção urinária, por exemplo. Às vezes ela não dá tanto sintoma e aquela criança pode estar recusando a alimentação porque ela está doente, de fato. Ela tem dor, né? Ela tem dor. Está incomodada. Então, é preciso toda uma avaliação da estrutura familiar, quem que oferece esse alimento, como que ele é preparado. Por isso que a consulta pediátrica ela é tão complexa e tão importante, porque ela requer tempo, uma análise investigativa, eu falo, né? A gente vai analisar detalhes daquela família. Então, por que essa criança não está se alimentando, né? Isso envolve, então, desde a rotina da família, os horários que são estabelecidos, a cultura dessa família, o afastar patologias, né, que poderiam justificar isso, as condições emocionais do ambiente, se é um ambiente saudável entre pai e a mãe, irmãos, se é uma criança maior e ela está passando por alguma dificuldade emocional, sofre algum tipo de bullying, por exemplo, se é um adolescente e ele está sofrendo, né, algum estigma aí relacionado à pressão que a cultura impõe aí da magreza. Eu estou dando exemplos, né? Mas então é uma investigação para entender isso. E a gente vai tentar trabalhar aquela dificuldade específica.
Mas pode ser algo, por exemplo, que eu falo, né? É a falsa magreza. Às vezes os pais acham que aquela criança não está comendo bem e está magra, e na verdade ela está indo bem na curva de crescimento. Ela não é uma criança magra. Ela tem o biotipo dela, né? Exatamente. Então a gente tem que respeitar vem do pai e da mãe. A genética. A gente vai ter que respeitar. E é por isso que não é uma avaliação pontual, né? A gente vai montando ali o quebra-cabeça de como é a realidade daquela criança. Mas em algumas situações, por exemplo, né, a gente tem o TEA, o transtorno do espectro autista. A gente sabe que em grande parte das crianças que não são neurotípicas, né? Elas têm realmente uma dificuldade alimentar importante. São muito seletivos, São muito seletivas. Então, em algumas situações, afastadas outras condições, a gente vai ter que trabalhar em equipe multiprofissional, junto com a ajuda de um nutricionista, onde ele vai também apresentar ali um laboratório, essa criança vai ser apresentada a novas texturas de alimentos, né? Então, normalmente, a gente se integra, né? Os profissionais se ajudam para que haja realmente uma boa formação alimentar ali daquela criança que tem uma dificuldade importante, não somente uma recusa eventual, que isso acontece, né? Tem criança que em uma semana ela come bem e a outra não, mas o saldo naquele mês ali, quando a gente vai avaliar, foi tudo bem, ela ficou bem. Ou então em momentos, por exemplo, onde ela está gripada e aí ela vai estar inapetente. Fica sem apetite, né? Então isso é algo transitório, tá? Mas é exatamente isso que o pediatra tem que avaliar. O que são situações realmente eventuais ou essa criança vem realmente caindo ali a curva de peso. E aí liga um alerta, né? O que está acontecendo? Investigar mais profundamente para saber, né? Exatamente. Lu, e sobre essas doenças relacionadas hoje à parte respiratória? É óbvio que você é gastropediatra, mas lá na pediatria chega criançada gripada, e aí a galera fala, não, mas é tantos dias assim, tantos dias... É um ciclo que vive, né? Dependendo do tipo, se é bacteriano, se é viral. Explica para o pessoal desmistificar aí quais os tipos de gripe e como proceder nessa parte. Sim. É uma pergunta um pouco complexa, porque... Ela... dá uma... Mas assim, basicamente, porque tem gente tem muita dúvida, né? Faz a lavagem nasal quantas vezes, não sei o quê, tem febre. É o que eu tento, assim, simplificar, né? Primeira coisa é esclarecer para a família que, infelizmente, a criança, a partir do 6º mês, principalmente até os 2 aninhos de vida, ela vai estar mais exposta realmente a essas infecções virais. O organismo dela ainda está... Exatamente. É a partir de então, né, que os anticorpos maternos já deixam de proteger tanto e a criança começa a trabalhar mais a própria imunidade, que ainda é sensível. Então, ela realmente fica mais exposta, né? E se tiver outros irmãos, se tiver em escola, né, ela, né, numa creche, ela vai estar mais vulnerável. Então, é um período onde essas infecções de vias aéreas superiores, né, que são as gripes, os resfriados, elas começam a acontecer com uma certa frequência. Qual que é a particularidade dessa idade, do 6º mês até os 2 aninhos? É uma criança que vai ficar irritada, ela está passando por aquilo ali, ela é muito pequena. Então, ela não vai ter a capacidade, por exemplo, de fazer a higiene nasal sozinha. A família vai precisar trabalhar isso independente, né, da facilidade, que não vai existir. A criança vai recusar. Ela não vai gostar que seja, né, feita a lavagem nasal. Mas, assim, eu sei que por um tempo virou um certo modismo essa lavagem com aquelas garrafinhas de alto fluxo, mas não é necessário, né? A gente pode continuar fazendo a lavagem nasal da forma que a gente sempre fez, com uma seringa, com conta-gotas, com um jatinho de spray, né? Para não causar tanto desconforto assim. São situações peculiares, onde a gente vai indicar essas de alto fluxo, então, e que às vezes são até mais, né, danosas. Então, uma lavagem simples, em torno de 3 a 4 vezes ao dia, vai ajudar a remover essa secreção. Então, assim, de uma forma bem simples, bem leiga para as pessoas entenderem, essas doenças respiratórias, elas têm um ciclo. Elas são doenças que a gente chama de autolimitadas. Então, elas vão ter um tempo que não é tão curto, né? E isso nos causa uma certa aflição, porque a gente não quer ver um bebê de 8 meses dormindo mal, chorando à noite de secreção. Não é confortável. Mas na maioria das vezes não será grave, então isso já nos acalma para que a gente possa auxiliar a criança. Então, normalmente, qual que é a sequência de uma gripe, né?
É aquela criança que estava bem e acordou, às vezes, com uma febre, com o nariz entupido, com uma obstrução nasal, ou daqui a pouco começa também a descer uma coriza fina. Pode haver ou não febre. A febre, em geral, vai durar até 72 horas, né? É uma média estimada. Então, pode ser que demore um pouco menos, mas não costuma passar de 3 dias, Sim. 72 horas, né? Depois que essa febre cede, essa secreção ela vai começando a ficar mais viscosa. Nesse período, nesses 3 primeiros dias, a criança vai ficar um pouco mais irritada, Sem ela não vai apetite. se alimentar muito bem, então a gente precisa redobrar a quantidade de líquido. Então, ela não vai estar comendo, mas se ela estiver hidratada, ela vai estar fora de risco, né? Não pode nos faltar alimento, mas líquido a gente não pode ficar. Que até ajuda a combater essa Exatamente. febre, né? E é uma resposta do organismo. Ele não está preocupado ali com alimentação. Ele quer produzir anticorpo para combater aquela doença, né? Então, a alimentação realmente vai ficar mais restrita, mas a gente vai mantendo a hidratação. Em crianças maiores, ela pode referir como a garganta raspando, ardendo um pouco. Isso também é autolimitado, 2 a 3 dias a garganta vai ficar vermelha, um pouco irritada. É aí que entra um grande erro. Um bebê de 6 meses, por exemplo, ele não vai ter uma infecção por bactéria, ele vai ter essa infecção viral, mas ele nem tem ainda a anatomia que vai favorecer uma infecção por bactéria. Isso geralmente vai acontecer em crianças maiores, tá? Infecção de garganta que requeira tratamento com antibiótico. Sim. E anti-inflamatório também. Então, é um erro bem frequente as pessoas darem antibióticos e anti-inflamatórios nessa fase para crianças tão pequenininhas, por acharem que elas estão com uma infecção bacteriana na garganta. Não, provavelmente vai ser um vírus que vai irritar, mas aquela dor ela vai ser controlada só com dipirona, paracetamol, que são analgésicos simples. Essa dor vai cessar, né? A gente controlou esse desconforto, que é mais comum, né, em crianças já um pouquinho maiores. O corpo pode ficar um pouco dolorido, também aquele mal-estar todo, como na gente, né, adulto, que a gente sabe diferenciar essas fases. Depois desse período, essa secreção que era clara, ela fica mais amarelada, mais viscosa, e é aí que vem uma tosse cheia, uma tosse que realmente carregada, né? Mas qual que é a boa notícia disso? É a fase já final da doença, porque a secreção ficou viscosa nesse período. Essa criança vai, infelizmente, pode ser meio parecendo um contrassenso, ela vai precisar dessa tosse para poder eliminar essa secreção. Entendi. Né? Então, ela vai precisar realmente, é um mecanismo de defesa. Então, o nosso organismo ele é muito inteligente. Então, tudo isso A tosse ajuda a expelir. Exatamente, são mecanismos, na verdade, de defesa, né? Para que aquela secreção não fique retida. Então, ela vai precisar dessa tosse. Agora, a gente pode ajudar? Sim, a gente pode em algumas situações, né? Além dessa lavagem, que eu vou remover essa secreção, eu vou ajudar. Então, ao invés dela ter que tossir tanto, eu estou ajudando, removendo essa secreção junto. É porque ela não sabe tirar, ela né? não sabe expelir, ela não sabe assoar o nariz, narizinho, ela não sabe fazer essa higiene nasal. Eu vou precisar fazer isso no lugar dela, mesmo que ela não goste muito, né? E, então, nessa situação, requer mais cuidados, assim, de medicações que a gente chama sintomáticas, do que de ficar levando, às vezes, a todo momento ao pronto-socorro, né? Porque não vai mudar muito a conduta. Então, a gente tem que ter cuidado para não hipermedicar. Por quê? São situações, como eu falei, que são frequentes, não são tão rápidas, então esse processo todo pode demorar de 2 a 3 semanas. Aí, o que acontece? Depois dessas 2 a 3 semanas, está sarando, pega de novo. É igual um amigo meu falou para mim quando eu fui colocar minha filha na escola. Aí ele falou assim, ela vai pegar a gripe só uma vez no ano, começa em fevereiro e acaba só em novembro. Exatamente, é mais ou menos. Porque quando ela sara, outro amiguinho pega e passa. E você sabe que são esperados em torno de 8 episódios por ano. Aí eu falei, isso é considerado normal. Eu falei, e cada episódio demora se a gente em torno tem de 12, mês pra terminar. Se a gente tem 12 meses. Eu falo, então assim, eu falo brincando pros pais para eles já não ficarem tão ansiosos. Eu falo que a coriza, que começa com 6 meses, ela é quase perene, até 1 ano e meio, mais ou menos. Já fica sócio, compra bolsa de ações na bolsa de farmácia, já fica meio sócio da farmácia. Então, só que aí entra essa questão de evitar os excessos, porque senão é aquela criança que está usando antibiótico, às vezes sem necessidade, corticoide sem necessidade. E aí eu vou fazer um gancho com o que eu estava falando lá atrás. Como que eu formo uma microbiota, um ambiente intestinal saudável? Evitando os excessos de medicação. E essas medicações, elas vão causar
um desequilíbrio ali na minha flora, uma disbiose. Então, isso pode, inclusive, favorecer, aumentar a chance dessa criança, por exemplo, desenvolver, sim, alergias, né? Porque eu estou atrapalhando uma mucosa que era para ser saudável ali, um ambiente intestinal, usando remédios que eu não deveria. Sim. Então, a minha intenção como pediatra nessa situação, às vezes é muito mais acalmar a ansiedade dos pais do que oferecer medicações que podem ser prejudiciais. Então, aquela receitinha da avó de chá com mel, ela é muito válida. Mais natural possível, né? Mais natural possível. Entendi. Tá? Porque a gente não vai conseguir um bom resultado. Eu posso dar várias medicações. Eu posso dar o antialérgico, posso dar o corticoide, posso dar o antibiótico e aquela criança vai continuar tossindo. É lógico. Mas doutora, você não leva nunca para o hospital? Lógico, né? Então, a minha função é explicar quais são os sinais de alarme. Então, por exemplo, essa febre que já está durando mais de 72 horas, sim, ela precisa ser investigada. Se eu estou vendo que a criança, mesmo sem febre, ela está apática, ela está prostrada, opa, tem alguma coisa a mais aí, ela não está bem. É diferente daquela criança com doença viral, que depois que passou a febre, ela está ali brincando, ela está pulando, ela está sorrindo. Eu estou vendo que ela está em bom estado. É diferente, isso me sugere mais uma doença viral. Entendi. Uma outra situação para eu me preocupar com essa tosse é quando a criança tem desconforto. Eu estou vendo que ela está respirando com dificuldade, e não só porque tem secreção na via aérea, mas ela está respirando rápido, que é a chamada taquipneia, uma respiração acelerada. Então, isso pode ser sinal de bronquiolite. Aí sim, eu vou ter outras, né, intervenções para serem feitas. Uma criança com pneumonia, uma criança que está prostrada, uma criança que pode já ter realmente uma febre mais prolongada e ela estará com cansaço. A respiração dela é ofegante. Então, sim, ela vai precisar de antibióticos, ela vai precisar de exames, né? Então, tudo isso eu vou tentando nessas consultas orientar os pais, né, para que eles entendam em que situação eu tenho um alarme e que aquela tosse não é algo tão simples e que eu realmente vou precisar levar ao pronto atendimento. Entendi. A minha função é essa, eu não vou estar presente nessa família o tempo todo, mas eu posso sim orientar. Massa. E falando em sinais, e quais os sinais que pode indicar que a criança tem um problema digestivo e que merece uma atenção médica assim mais? O trato gastrointestinal ele é muito grande, então ali, né, começando da boca até a parte final do intestino, são muitas patologias, mas o que eu vejo de muito frequente no consultório é a dor abdominal, né, principalmente em crianças ali dos seus 3 anos até os 10, é uma queixa muito comum, muito corriqueira, e aí você me perguntou quando que os pais devem se preocupar, né, tem algumas situações a gente se preocupa com dor abdominal. É aquela criança, por exemplo, que está dormindo e ela acorda, ela é despertada pela dor abdominal. Ou ela começa a ter outras manifestações, como febres não explicadas, febres demoradas, alteração na consistência das evacuações, ou fezes muito endurecidas, né, constipação. Ou sangue nas fezes. Sangue nas fezes, ou uma diarreia, uma perda de peso, uma parada no crescimento, uma recusa alimentar, que é muito importante. Então, tem uma série de doenças que, além dessa dor abdominal, podem dar algum alerta ali pra gente. Sim. Lu, e quais as principais doenças que podem ser evitadas com vacinação? Isso é um tema muito polêmico, ainda mais hoje em dia, depois da Covid. Vacina, não vacina, vacina para Covid, não vacina, vacina para gripe. Quais, assim, as principais doenças que podem ser evitadas com a vacinação desde o nascimento dessa criança? Então, a gente tem muitas vacinas que se propõem a evitar as formas graves, né? As formas complicadas da doença. Elas não vão impedir a infecção, mas elas vão evitar que sejam doenças fulminantes, que sejam doenças graves. Sim. Tá? Então, essas vacinas que a gente tem no nosso calendário básico, né, oferecida aí pelo Sistema Único de Saúde, são todas vacinas que são muito bem fundamentadas e que a gente realmente incentiva, a gente estimula, porque são muito necessárias, né? Então, desde lá a BCG, né, logo ao nascimento, a vacina da hepatite B, que são, né, doenças também que tendem a evoluir de forma grave, né? A hepatite B, por exemplo, com complicações para toda a vida, inclusive até com complicações gravíssimas no fígado, né? Então, são 2 exemplos. Meningite, a gente né? tem as meningites, né? Então, a gente tem algumas coberturas pelo sistema público que não contemplam todos os sorotipos que podem causar meningite. Então, no consultório, a minha função é orientar para todas as pessoas, né,
que existem também outras opções para ampliar essa cobertura, como a meningite do tipo B, a meningo ACWY, que vai proteger contra outras formas também. Mas o nosso calendário básico, ele é um dos melhores do mundo, né? Então, a gente realmente tem orgulho de dizer isso. E que a gente está sempre avaliando e acompanhando essa imunização, porque realmente é algo importante e é uma preocupação que nós, como pais, temos que ter, né? Agora, existe toda essa polêmica em relação à imunização, né? Contra a Porque tem Covid. uma resistência de alguns pais, né, em relação à vacinação. Mas eu acho que isso é muito individualizado. Cada situação tem que ser analisada, né? Se existem ou não contraindicações, né? Mas é algo assim que realmente é um assunto polêmico em relação à Covid ainda. Mas em relação às outras vacinas, isso é tudo tão bem fundamentado, estudos tão bem, né, conduzidos, que a gente não tem nenhuma dúvida. Entendi. E quais seriam esses impactos da falta de vacinação na saúde infantil e na sociedade como um todo? Se caso assim, não vou vacinar, não sei o quê. A gente Tem um impacto, visto né? isso, tem um impacto, e que, inclusive, a gente tem visto aí a reemergência de doenças que já eram erradicadas Pois antes, é. né? Sarampo, por exemplo. Então, em países aqui à nossa volta, onde não há essa cobertura vacinal tão boa, às vezes essas doenças elas voltam a se disseminar na população. E Então, por trazem isso, para cá, é contagioso. exato. E grave, né? Como é o caso do sarampo. Então, eventualmente, a gente tem casos aí agora recentes, né, de sarampo, que era uma doença erradicada. Então, a gente realmente precisa ficar muito atento, e é algo que é tão fácil acesso, né? Então, a gente tem ali as unidades básicas, sempre próximas da nossa casa. Não há uma justificativa, né, para que a gente não faça a imunização que é preconizada pelo calendário básico. Sim. E existe alguma vacina assim pouco conhecida e que é essencial assim para as crianças? Olha, agora, por exemplo, é uma vacina recente, mas que eu tenho orientado, que é a vacina de dengue, né? A gente está vivendo um momento aqui em Mato Grosso muito grave Epidemia, né? em relação às arboviroses, né? A dengue, a chikungunya. Então, se a gente tem essa proteção, né, dessa imunização que é mais recente, né? E ela começou, acho que em 2023, se não estiver enganada. A vacina de dengue? Ela é recente, então muita gente ainda não tem muito conhecimento e que a gente deve fazer. Então, ela pode ser aplicada a partir dos 4 anos de idade. Nos postinhos. Está. Nesse momento, se não tiver mudado ainda para adolescência, está liberado entre 10 e 14 anos, né? Mas a intenção agora mais recente é ampliar realmente a cobertura para crianças menores. Então, em bula, ela pode ser aplicada a partir dos 4 anos. Posso E dar aí na minha já filha, pode. Então, se você já tiver disponibilidade em clínicas privadas, se ainda não tiver disponível pelo posto, você já pode fazer. Entendi. Tá? E essa vacina de gripe é indicada para crianças pequenininhas? Sim. Sim. A partir do 6º mês. A partir do 6º mês? A primeira vez que a gente faz a vacina da influenza, a gente faz 2 doses, porque ela é dividida, né, pela metade, e a partir de então, das doses subsequentes, 1 dose por ano, tá? A vacina de influenza. Então, todo ano ela é adaptada para a cepa que tiver mais em circulação naquele ano. Por isso que são vacinas que são reaplicadas, né, anualmente, a vacina de influenza. Entendi. E falando de alimentação... Só uma questão, claro. Voltando ainda à vacina de gripe. Muitas pessoas ficam em dúvida, né, se... nossa, mas eu fiz a vacina, só que ainda assim eu fiquei resfriada. A intenção é evitar as complicações de uma gripe muito forte. Então, as pneumonias, né? As infecções mais graves no ouvido, as otites, tá? Então, a gente realmente, mesmo vacinado, a gente pode adquirir, né? Ser contaminado aí pelo vírus, só que a evolução tende a ser mais branda, tá? Então, é essa a função. Não vai impedir que a gente seja infectado. É a mesma coisa com a dengue, né? Exato. A vacina de dengue, tô lá no meio do mato, 300 mosquitos me picando, né? Quer dizer que eu não vou pegar dengue, mas vou enfrentar essa dengue mais... A proteção dela, inclusive tranquilo. em bula, se eu não estiver enganada, em torno de 80%, 88%. Então, bem importante, alta, né? Com certeza. Lu, e o que é uma alimentação ideal para uma criança pequena, né? Você falou muito em histórico-cultural, da família e tal, mas tem algum nutriente assim ideal, essencial, que os pais costumam negligenciar na vida? Se você
perguntar para um pediatra o que é essencial, é o leite materno, sempre. É a primeira resposta. Porque tem mães que não tem, né? Seca ou nem desenvolve. Exato, né? E às vezes ainda a cultura de que a fórmula é uma fórmula, né? Dá um Parecida, certo status, assim, né? Não, meu filho está usando uma fórmula cara. Então, são fórmulas de muita qualidade que a gente tem hoje, realmente são excelentes. A gente tem à nossa disposição um arsenal aí de fórmulas muito boas, né? E que tentam imitar o que é perfeito, que é o leite materno, que a gente é apaixonado realmente pelo leite materno, Sim. porque ele é adequado àquela criança, né? Ele foi produzido para aquela criança, então a gente acha maravilhoso. Quando a gente começa a estudar as propriedades dele, então realmente, primeiro alimento aí para a gente sempre vai ser. E a alimentação o mais natural possível, né? Então, como eu disse, né? Alimentos que sejam ali naturais, que não sejam processados. A gente tenta evitar o excesso de sal. A gente vai conseguir uma dieta perfeita, né? A maioria das vezes a gente não vai. Então, se a gente conseguir postergar e tentando criar bons hábitos, isso já vai ser um grande ganho. Eu não sou uma pessoa que consiga assim, olha, eu tenho que ser radical, né? Essa criança não pode comer um brigadeiro, ela não pode comer um bolo. A gente sabe que isso é impossível na nossa realidade, né? Mas desde que a gente insista de que isso pode ser uma exceção, né? Então, o consumo de açúcares, de sal, de um salgadinho, por exemplo, que seja uma exceção. Vai ali na casa da avó, que sempre vai ter um quartinho aí com as guloseimas disponíveis. A gente não vai fazer desfeita na casa da avó, né? Claro. Isso aí vai ser memória pro resto da vida, né? Então, assim, a gente tem que ter um equilíbrio na vida, né? Então, no nosso dia a dia, assim como nós adultos, é a criança. A gente vai tentando, no nosso dia a dia, evitar os excessos, né? Para que em um momento, né, de um evento social... especial, né? Então, Entendi. não tem tanto segredo quando assim. você vê assim, um bebê, sei lá, de 1 aninho de idade com uma Coca-Cola na mamadeira, o pai dando, Isso assim, causa tristeza. chega a dar Que aí é a até família que ofereceu, né? Não é a criança que está pedindo. Sim, e acho que até o próprio intestino dela nem é preparado para digerir esse Então, negócio. falta Para nós adultos informação, não né? é feito para digerir, imagina para um bebê. Então, falta informação em algumas situações, falta entendimento, às vezes falta até, né, boa vontade. Mas são situações que a gente tenta orientar. E eu já vi muito isso, porque no hospital onde eu trabalho, antigamente, agora não tem mais, eu ficava no pronto atendimento e tinha uma cantina ali na frente, né? E aí, 7 horas da manhã, é o que você falou, eu via lá às vezes nessa cantina e eu via as crianças que iam ser atendidas com 7 horas da manhã comendo um pastel, uma fritura com uma Coca-Cola. Nossa. E eu olhava e falei, o diagnóstico já vai ser dado aqui na cantina. Pesado, né? Bom, mas isso é tudo cultural, né? Quem leva esse tipo de prática é os próprios pais, né? E como que faz, Lu, pra gente evitar, eu não sei se isso é possível, refluxo, cólica, prisão de ventre, e assim, em bebês e crianças pequenininhas? Tem algumas situações onde são fases, né? Você citou cólica aí, né? São fases realmente de transição na nossa vida, né? Da vida de um bebê, né? Exatamente. São etapas do nosso desenvolvimento. Então, se a gente for avaliar, eu sempre brinco com os pais, porque é meio desesperador. Qual que é o conceito de cólica? Se você for olhar na internet, é o choro inconsolável do bebê, né? Ah, é? Inconsolável. Tá lá, desse tá jeito? Lá, é inconsolável. Então, assim, ele, infelizmente, ele vai passar por esse período. A notícia boa que eu falo para os pais é o seguinte, não é exatamente dor, porque se fosse dor, a gente conseguia controlar com analgésico. É uma fase de adaptação à vida extrauterina, então nem sempre todo choro significa dor, né? Então, ele sabe se expressar daquela forma ali, mas não é exatamente dor, né? Então, a gente está num processo ali de formação do trato digestivo, de formação de enzimas, e é transitório. Então... Uns 3, 4 meses sem dormir que parece direito, uma né? vida. Que é o que o pai e a mãe fica parecendo um zumbi. Exatamente. Pela casa e o bebê lá. Não, e eu também, disso eu entendo também. Minha filha, ela gastou exatamente os 3 meses isso, que ela chorava todos os dias, de 6 da tarde até meia-noite. E que é o tempo que é definido na literatura. A criança tem direito de chorar em torno de 6 a 8 horas por dia. Está no estatuto do bebê. Aí, pode anotar. Que ele pode chorar de 6 a 8 horas por dia. Nossa. É desesperador. Meu
Mas é fato, é real. É doença? Não, não é doença. É então, direito dele. É só um direito adquirido. Respeita meu direito. Caramba, eu não sabia então, dessa as aí, crianças têm direito, eu sempre brinco, têm direito a choro, elas têm direito à cólica e elas têm direito a regurgitar, que é o vômito. Então, nem que sempre esse vômito, a maioria das vezes, esse vômito, esse refluxo, ele tende a ser uma fase também de adaptação, onde o intestino ali, né, onde o estômago do bebê, ele não comporta um volume tão grande de leite, seja materno ou seja fórmula, e todo o mecanismo anatômico ainda não está bem desenvolvido. Então, o esfíncter esofágico, que separa ali o conteúdo do esôfago e o estômago, ele não tem ainda uma musculatura bem desenvolvida. Isso vai ser formado nos primeiros 6 meses de vida. Então, a postura da criança, ela fica deitada por um longo tempo. Então, isso já favorece ali o retorno do conteúdo gástrico. Sim. Então, a criança fica deitada, ela usa às vezes uma fraldinha que pode estar um pouco mais apertada, ela acabou de se alimentar e a gente está trocando, está movimentando a barriguinha dela. É às natural. Vezes chacoalhar do carro. Sim, vai regurgitar. Mas isso é o médico, o pediatra que vai avaliar. Isso é doença ou isso é algo transitório e fisiológico, ou seja, é esperado que aconteça. É o médico que vai definir. E isso não necessariamente vai ser necessário pedir algum exame. Então, o médico, só por essa avaliação clínica que a gente fala, ele é capaz de dar o diagnóstico. Olha, isso realmente precisa de um tratamento, alguma intervenção, uma medicação, uma mudança na dieta, ou isso realmente é transitório e está tudo bem, seu bebê está ganhando peso. Né? Então, diferencia um refluxo que é doença patológico de um refluxo fisiológico. Isso é extremamente comum, é um dos atendimentos que eu realmente mais faço. Entendi. Então, não se desesperem, papais. Não se desesperem com as cólicas, choros e regurgitações. É o direito do bebê. Exatamente. A criança tem direito de chorar. Existe assim, você falou de TDAH aquela hora. Existe alguma relação assim entre alimentação e distúrbios como TDAH ou problemas de aprendizado, alguma coisa assim? Existe essa relação da alimentação? É algo complexo também, é uma pergunta complexa porque tudo tem sido realmente muito estudado, né? Quais são as origens de alguns transtornos do neurodesenvolvimento. E tudo realmente tem um imbricamento importante, né? Tanto é que hoje se estuda muito o eixo cérebro-intestino. Para a pessoa leiga parece estranho, mas é toda uma regulação funcional através de hormônios, né, que acontecem, são liberados pelo cérebro, que vão influenciar nesse funcionamento do intestino, nesse equilíbrio que eu falei entre bactérias benéficas e bactérias patológicas. E então, isso é o assunto mais estudado no momento, né? A microbiota influenciando, inclusive até transtornos neurológicos ou neurodegenerativos, né? Há muito que se estuda ainda, mas a gente não tem ainda importantes assim conclusões em relação, por exemplo, ao autismo, né, ao TEA e ao TDAH. Mas o que para mim, assim, no dia a dia fica como lição, né? É aquela história de lá de trás, é a prevenção. Então, tudo que eu puder fazer realmente para evitar alimentos, né, que favoreçam um processo inflamatório crônico ali, né, um estresse oxidativo, como esse excesso de industrializados, é o que eu indico. Porque a gente realmente está numa fase importante desses estudos. Mas se você me perguntar, olha, existe um estudo claramente falando sobre essa relação? Ainda não. Tá, entendi. Porque é muito recente ainda também, até o diagnóstico, né, do TDAH. Exatamente. É algo que foi colocado aí na lista de... Mas você, como profissional, você sabe, né, que a gente vai ter alimentos que nos dão mais energia, nos dão mais vigor e que nos preparam mais para uma determinada atividade. Então, que nos deixam mais alerta. Então, tem uma diferença, né, de uma alimentação saudável até para a nossa concentração. Então, por exemplo, a gente sabe que a deficiência de ferro, que a gente chama de ferropenia, né? Se é uma criança, por exemplo, que não se alimenta de carne, ovos, alimentos ricos em ferro. Não é anemia, é ferropenia, é diferente. Ela pode até não chegar a ter anemia, mas só o fato dela ter uma certa redução ali do estoque de ferro, isso já pode comprometer a parte cognitiva dela. Então, a carência de ferro e de alguns outros nutrientes, ela pode sim reduzir a capacidade cognitiva nossa. Tá, mas não vamos deixar os bebês lambendo o corrimão aí, não é esse ferro que eles estão pensando. Ô Lu, e como que as telas e o estilo de vida moderno está impactando a saúde das crianças hoje? Nossa!
Fala, que o pessoal precisa ouvir. Tem gente que precisa ouvir. Isso realmente está tão preocupante, né? Agora com essa série aí, todo mundo falando dessa série nova. Adolescência. E é algo muito preocupante, né? Muito preocupante e não é para todo mundo, para os meus filhos, por exemplo. Eu tenho que estar policiando o tempo todo, porque realmente tem atrapalhado imensamente a comunicação, a capacidade de leitura, de concentração. Então, voltando aí ao TDAH, hoje, para mim, no consultório, eu tenho muita dificuldade de saber o que é realmente algum transtorno do neurodesenvolvimento, algo genético, do que é realmente comportamento, falta de limites, né? Porque é algo assustador. As crianças realmente, elas estão... A nossa realidade virtual aí, ela está extrapolando tudo que a gente imaginava algum tempo atrás, algumas décadas aí, né? Do que a gente está vivenciando. Então, é algo realmente que a gente vai ter que trabalhar junto, assim, né? Os profissionais da saúde, a sociedade como um todo. Pois é. Porque eu acho que a sociedade não está preparada a gente está perdendo o para lidar controle ainda, né? Parece que não tem ainda uma... A gente sabe que faz mal, sabe que esses excessos prejudicam e tal, mas ainda não conseguiram... A gente está perdendo o controle, infelizmente, não é algo que a gente queira. Então, a gente precisa realmente estar muito alerta. Acho que esse momento agora dessas discussões vão abrir realmente a mente aí de muita gente para isso. Para que a gente fique mais atento ao comportamento dos nossos filhos. Porque muito que eu vejo de crianças pequenininhas com a fala atrasada, o uso de tela excessivo. Eles não falam, eles não se comunicam mais, eles ficam naquele mundo ali, e aí, imersos às vezes, já. Acha que é autismo. Exato, e não é. E não é autismo, é realmente falta de limites e falta de controle do excesso de tela. Sim. Isso tem sido visto, assim, não só por mim, é uma discussão muito grande, assim, dentro da pediatria em relação a isso. Então, é algo que nos preocupa, eu acho que nesse momento é o que mais nos preocupa. São os transtornos aí comportamentais, né, levando a várias questões aí depois, né, alto índice de suicídio até entre adolescentes, né, cyberbullying, são várias situações que agora a gente vai ter que aprender a lidar. E a gente vai ter que se adaptar como profissional de saúde, né, nesse acompanhamento, né, da família, porque o nosso objetivo é caminhar junto com a família. É isso aí. Sem excesso de tela, gente. Existe alguma recomendação especial assim para crianças que praticam esporte? Porque já em relação à alimentação, né? Já tem assim, já crianças desde pequenininhos ali praticando e sendo conduzido pelos pais, né? Porque muitas vezes o pai coloca numa prática e não é o que ela gostaria e tal, e às vezes dá certo, ela segue aquele caminho, eu acho que, mas assim, tem uma recomendação especial para essas crianças assim, essas praticam crianças esportes? que têm, né, que principalmente os que realmente estão seguindo essa carreira, né, do esporte e pretendem realmente ser atletas, eles precisam de acompanhamento diferenciado, né, aliado ao pediatra, ao nutrólogo, ao nutricionista, para adequar a alimentação à atividade que ele faz também, né. Mas, em geral, dicas assim, né, valiosas, principalmente o adolescente, ele vai começar, né, a praticar o esporte. Ele realmente vai precisar consumir, às vezes eles esquecem, por exemplo, do leite. O leite é um alimento importante, um alimento interessante, né? Rico em cálcio. Se você tem, por exemplo, uma xícara de leite, ela consegue oferecer a quantidade de cálcio de 8 de espinafre, que ele não vai consumir isso, né? Então, a gente precisa orientar que seja mantido um consumo adequado de ferro, de cálcio, de alguns micronutrientes. Proteínas. E tudo isso vem da carne, dos ovos, dos alimentos naturais, das hortaliças, né, dos grãos. Então, uma alimentação seletiva nessa idade, quando eles começam a praticar esportes, né, principalmente na adolescência, ela é temerosa. Então, a gente precisa desse equilíbrio. Sim. E aí é que entra a minha função, que às vezes eu vejo crianças com diagnósticos incorretos, né, de alergias ou de restrições alimentares que não deveriam ser feitas. Então, eu tento desmistificar isso para que não haja nenhuma carência alimentar. Porque às vezes eu vejo crianças que, ele tem intolerância ao leite desde pequeno, e aí não consome mais. E é um alimento importante, né? Sim. E qual que é, assim, a maior recorrência dessas intolerâncias que vem para você? Porque vai para um alergista, faz exames e tal, e aí tem tido, né, uma maior recorrência de meu filho tem intolerância a isso, intolerância àquilo. É o leite, né? Eu acho que é o principal alimento que os pais se preocupam.
O que a gente estima hoje é em torno de 6 a 8% da população com alergias alimentares, né? Isso incluindo leite, incluindo outros alimentos também. Não é algo, você vê que tão frequente, mas, né, não tão raro assim, é uma incidência relativamente alta. Por conta exatamente da nossa mudança de hábitos de vida, né? As doenças alérgicas, elas aumentaram, a gente não sabe bem se por algum outro fator ou se o diagnóstico que tem sido dado. E então a gente realmente tem que tomar cuidado com diagnósticos incorretos para não fazer restrições inadequadas, principalmente do leite. Porque tem gente que fala assim, mas o leite da vaca é para o bezerro, não é para o ser humano. Mas você vê, é uma importante fonte, né, de energia, fonte de ferro, de cálcio. Então, de proteínas, exato, né? A gente deixa para restringir exatamente de uma forma adequada, né, que seja feito e acompanhado pelo profissional de saúde quando é necessário. Sim. Lu, vamos dar uma pausa aqui para a gente fazer um café lá do Vamos. Café Três Corações. E para você que está nos acompanhando no YouTube, se inscreva no nosso canal, deixa seu like, compartilhe os nossos conteúdos aí com seus amigos, familiares, né? Dê essa força aí que a gente vai continuar aqui trazendo muito conteúdo importante de todos os tipos, de todas as diversidades. Enquanto a gente faz o café, eu vou fazer umas perguntinhas aqui, bate rápido para a Lu. Só para a gente conhecer um pouco mais das suas preferências e tal, da profissional Luciana e da Luciana. Lu, conta pra gente quem que é um ídolo para você hoje. Ídolo. Ai, que pergunta difícil. Nossa, olha, é difícil assim não responder algo clichê, né? Mas eu admiro muito a minha mãe. Eu acho que não há uma pessoa que eu admire mais nesse momento. Massa. Eu devo... Já respondeu. Tudo. E uma música, uma banda, qualquer coisa assim você mais gosta? Eu gosto de muita gente no rock. Acho que eu seria injusta. Que você tem sempre lá na sua playlist, que toca em casa. Eu gosto muito do Pearl Jam. Pearl Jam? É. Nossa. E um filme? Tem algum filme assim que te marcou muito, que você já assistiu várias vezes? Que você indica para as pessoas, assiste esse filme aqui, é massa. Olha, que eu me lembre agora, eu gosto de um filme, Como Eu Era Antes de Você. Eu gosto de algumas comédias românticas, assim, porque é o meu momento de lazer, né? Então eu não gosto de nada muito pesado, apesar de assistir muito filme de ação, mas acho que esse filme eu me lembro bastante. Entendi. E uma leitura, Lu? Uma leitura de cabeceira, uma passagem, uma citação, alguma coisa? A Bíblia é o meu livro preferido. E se você pudesse voltar no tempo, você mudaria alguma coisa na história da Luciana? Eu acho isso também tão difícil. Eu acho que a gente chega até aqui de uma forma assim... Deus conduziu e eu não sei se conseguiria ter esse pensamento, né? Mas eu queria ter estudado mais ainda. Mais? Eu queria ter estudado mais. Outras línguas. Tá. Não na sua área. Na minha área também, na né? Área também? Eu acho que o que eu tenho mais fome, assim, até hoje é de buscar, de saber mais. Entendi. Qual que é a língua que você tem interesse de aprender? Eu queria fazer agora italiano. Italiano? Uhum. Entendi. Bom, terminamos aqui nossas perguntas bate-pronto. Eu fiz um café longo aqui para você. Se você não quiser tomar tudo, fica à vontade. E para a gente retomar aqui, Sim. Lu, o que os pais podem fazer para estimular uma sugestão, tá? Certos hábitos saudáveis assim para essas crianças tem uma condução, assim, é claro que a gente sabe que cada família é uma família, tem suas culturas, tem sua religiosidade, tem seus costumes, mas certos hábitos devem ser passados de pai para filho, né? E em relação a esses hábitos saudáveis, mais ainda, né? E o que você acha, assim, que é importante estimular desde cedo nessas crianças? Eu acho que assim, a gente tem que voltar ao simples. Eu acho que a gente precisa muito retomar alguns hábitos, né, que a gente tinha
antes. Soltar pipa. Eu acho que o brincar aí é muito relevante, né? Brincadeiras ao ar Tirar da livre, tela, né? brincadeira em grupo, né? As nossas brincadeiras ali de queimada, Pular de esconde-esconde, corda, pular corda. Pular corda é algo que eu estimulo até hoje. amarelinha. É, exatamente. Eu acho que isso, para mim, hoje é a principal recomendação, eu acho, no consultório, né? Eu sempre pergunto, seu filho brinca ao ar livre ali? E que seja... A gente não vai ter tanto tempo para isso, né? Nós como pais, mas... que seja esse tempinho de qualidade aí com eles, né? De ouvir, de escutar, de conversar e de incentivar mesmo o esporte, além dessa boa alimentação. Eu acho que não há nada que substitua esse convívio com a família, né? E se a gente está atento aos nossos filhos, se a gente está atento à nossa família, grande parte, né, de patologias, sejam elas da nossa fisiologia mesmo, sejam patologias emocionais, a gente vai conseguir evitar aí ao longo da vida. Então, são memórias e são vivências que nada vai substituir, né? Nem tecnologia, nem uma condição financeira, nem uma busca profissional vai substituir isso daí. Eu acho que o mais importante é realmente família convivendo, vivendo junto e aprendendo uma com a outra, com seus defeitos, com as suas dificuldades, né, com as inseguranças que a gente tem, mas que nós estejamos juntos. Acho que é Tempo de qualidade, né? o principal conselho. Tem que ter tempo de qualidade para construir caráter, construir uma história, ter essas lembranças, ter memória afetiva, construção de caráter, principalmente, né, com os valores de família, enfim, são muito importantes e que, maioria das vezes, maioria não, mas muita gente está deixando de lado, né, essa parte, né. Bom, para a gente encerrar aquilo, esse episódio que foi muito importante, trouxe muitas informações importantes aí para todos os nossos seguidores do canal. Deixa uma mensagem aí, Lu, para o pessoal, para a sociedade, para os pais. Deixa uma mensagem sua para essa galera. Fica à vontade. Bom, voltando aqui, né, sem querer que seja lugar comum, mas o que eu penso hoje, assim, né, a minha missão mesmo, né, nessa sociedade em que eu estou inserida, é de realmente oferecer o que eu possa fazer de melhor em relação à minha profissão. Então, acho que a gente deve ensinar a criança, eu estou falando, né, na minha área ali, trabalhando com crianças, né? Uhum. A nossa missão aqui não é, assim, exatamente ser servido, né? A gente não está aqui realmente para ser feliz. Eu acho que a gente está aqui para servir. E aí o que vem disso é um bônus. Então, a gente precisa ensinar os nossos filhos, eu acho, a serem assim, né? Que a felicidade não é o tempo Exatamente, todo e a gente que vai as ter momentos de vitórias... frustração, muitos, Sim. né? A gente vai enfrentar dificuldades. A nossa missão realmente aqui não é essa. Eu acho que a gente tem que lutar com coragem pelo que a gente quer, mas não esquecer disso, de que o nosso objetivo aqui é oferecer o nosso melhor para a sociedade como servos, né? Acho que é essa a missão. Show de bola. Parabéns por você servir tão bem aí essas pessoas, esses pequenos. Obrigada. Com tanto amor. E que eu testemunho, né? Porque você é médica da minha filha aqui em Cuiabá. E é algo assim que é admirável, que tende a sempre crescer mais ainda, né? Porque você vai vivendo, vai acumulando bagagem, vai acumulando testemunhos, enfim. Vai só aumentando mais ainda, talvez, essa vontade de servir. E aonde você atende? Deixa o seu contato para as pessoas aí saberem onde que é os seus atendimentos, onde você está atuando hoje. Eu tenho feito atendimentos ali na Clinesp, que fica ali no bairro Baú, bem próximo à Fêmina. Uhum. E estou à disposição. Realmente, meu prazer é esse. Suas redes sociais, se você quiser compartilhar. Sim. Doutora Luciana Sena. Luciana Sena com um N, né? Isso, Sena exato. com S. Uhum. Tá. E vamos encerrando aqui hoje com a doutora Luciana Sena. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço, Antônio. Desejo sucesso aí para você. Cuide aí desses pequenininhos que eles dependem muito de você. Tenha paciência com os pais, né? Que eu sei que é algo que eu sou pai também, às vezes fico ansioso com algumas coisas e é normal, né? E a gente
finaliza aqui pedindo para que você se inscreva no nosso canal, né? Deixe o seu like, compartilhe os nossos conteúdos e a gente se encontra num próximo episódio. Até mais, Até beijo, logo. tchau!